Olá, caros, então vamos à aplicação 2, tá? O exemplo 2, que vai estar dividido em duas partes, tá? Parte 1 e parte 2. Primeiro nós vamos fazer então uma dedução da EDO em si, e depois a gente vai ver a aplicação para um processo do tipo estacionário. E aí, se você fizer a consideração do processo transiente, a gente vai usar então a EDO já aplicada aos métodos de Euler e Runge-Kutta, ok? Então vamos ao exercício. Então esse exercício aqui, ou esse exemplo que eu propus que a gente entendesse aqui nessa parte, também é um exemplo desse livro aqui, do autor Francisco Giacomi Sarmento. E aí ele fala o seguinte, ele prevê então o modelo da concentração de poluentes em reservatórios interligados, tá? Então, referente então à qualidade da água, a forma mais simples de modelar um corpo hídrico consiste em considerá-lo um sistema completamente misturado, ou seja, um sistema em que a composição da massa fluida está em boas condições de mistura, tá? Nesse caso, a gente chama dentro da engenharia um tanque de mistura perfeita, ok? A ponto de poder se considerar uniformemente distribuída. Então, eu estou falando que todos os solutos, solventes e tudo mais está uniformemente distribuído naquele corpo hídrico. Em um intervalo de tempo finito, ΔT, o balanço de massa de um poluente que aflui em um corpo hídrico completamente misturado, considerando-se apenas as fontes e os decaimentos, então, aqui da figura 13, que pode ser descrito conforme, então, proposto nessa equação e proposto aqui no livro do Chapra de 1997, tá? Então, a consideração é que eu tenho aqui um tanque de mistura perfeita, eu tenho aqui uma carga de afluente, uma certa quantidade de decantação, possíveis reações ocorrendo, e eu tenho aqui uma corrente de saída, tá? Então, essas aqui são as fontes de decaimento desse poluente. E aí, o balanço, como é que fica? A acumulação do poluente vai ser igual ao poluente menos a efluência ou saída, menos o que reage, menos o que decanta, tá? Tem processo de decantação aqui. Então, há no sistema uma fonte contributiva de acumulação da substância poluente e 3 de redução. Expressando-se então os termos, né, de variáveis quantitativas, então a gente tem que a acumulação ela vai consistir então na quantidade de massa ΔM no sistema ao longo do intervalo considerado ΔT, sendo a consideração da substância poluente a relação entre a massa e o volume do corpo hídrico. E sendo este constante para um certo ΔT, que tende a zero, a gente pode escrever então que a acumulação vai ser igual a volume, variação então da concentração pela variação do tempo, ok? dC, dt. Ok? Aí você tem então, quanto a taxa de variação da concentração em relação ao tempo é positiva, significa então que a quantidade de massa está crescendo no corpo hídrico. Do contrário, a massa acumulada está diminuindo, tá? Quem vai ser então a carga do poluente afluente? A massa do poluente pode, então, afluir de várias maneiras para o corpo hídrico, provindo de diversas fontes, ok? O lançamento pode ser do tipo pontual, exemplo, o deságue de um curso de água poluído ou mesmo proveniente de um emissário de unidade de tratamento de esgotos, tá? Ou difuso, por exemplo, advindo de uma precipitação, tá? Tendo-se considerado a hipótese de um lago bem misturado, não importa diferenciar uma forma ou outra forma
em termos de lançamento, né? Em termos da dinâmica da mistura. Num ou no outro caso, já que tudo se passa com uma massa adicional de afluente, se distribuísse instantaneamente por todo o volume do corpo d'água. Sendo assim, independentemente como aflui a massa do poluente, o seu total é representado por um único termo, ou seja, a carga do poluente em função do tempo, ok? Então, eu vou ter, então, W em função de T. Agnes, isso pode ser uma função? Sim, isso pode ser uma função. Isso pode ser uma função de primeiro, segundo, terceiro grau, enfim, conforme cada caso vai ter o seu caso em específico, tá? Então, a concentração da massa do poluente na vazão volumétrica da água que aflui no corpo hídrico num certo instante T, então ela pode ser reescrita, né, em termos de concentração. Então, concentração do afluente vai ser, então, essa quantidade de massa em função do tempo, dividido por Q, que vai ser a vazão, então, volumétrica da água, tá? Vazão volumétrica da água. Lembra que isso aqui é massa no tempo, né? E isso aqui é volume no tempo, né? Isso aqui são equivalentes, tá? Equivalentes. A carga do poluente efluente. Então, a massa de poluente é retirada do sistema com a vazão que deixa o corpo hídrico, conforme então a gente ilustra lá na figura 13 em cima, aquela figura que a gente mostrou. Há uma taxa calculada pelo produto da concentração da substância pela vazão do efluente. Em razão da hipótese de o lago ser representado por um sistema completamente misturado, a concentração do poluente na vazão efluente é igual à encontrada no lago. Logo, a carga do efluente vai ser então igual à carga ou concentração, né, encontrada no lago. Isso quer dizer o seguinte, gente, é que a carga do efluente, então, entra, mistura rapidão, tudo que está aqui igualzinho vai sair aqui, tá? Então, a concentração aqui dentro é igualzinha à concentração aqui que está saindo. É isso que ele quer dizer aqui. Há diferentes, quanto à reação, há diferentes maneiras de se formular, então, a eliminação da substância por meio de reações no meio aquático natural. As reações mais comuns em águas naturais são referidas como sendo descritíveis por modelos de ordem 0, 1 ou segunda ordem. Em linhas gerais, esses números de ordem de modelos utilizados então para buscar refletir a taxa com que a substância depurada ou purgada do meio, então assim a parcela do balanço da massa que se relaciona à reação, tida como mais comum, consiste então no produto do coeficiente de reação de primeira ordem K vezes a massa da substância depositada no lago, sendo, portanto, uma equação linear proporcional. Então, aqui a proposta então, é fazer uma reação de primeira ordem, tá? Em que eu tenho aqui o produto do K e M, tá? Eu me lembro que a gente comentou alguma coisa sobre taxas reacionais na aula de operações unitárias, mas se você precisar retoma esse conteúdo, é tão importante, tá? Dessa parte de conhecimento de cinética de reações, ok? Então, em termos de concentração, a gente pode, então, reorganizar essa ideia. Você sabe, então, que uma concentração é o quê? Massa sobre volume. Reescrevendo isso, você pode escrever, então, que massa vai ser igual a volume vezes concentração, ok? Quanto à decantação, processo decantativo aqui, a operação de decantação,
a operação físico-química de decantação. Então, refere-se às perdas de substâncias do poluente na interface entre a superfície em que se depositam os sedimentos do fundo do lago e a água. Essas perdas podem ser representadas como um fluxo de massa que atravessa a área AS, né, a área da seção transversal do seu lago ou do que você quer chamar, com uma velocidade de decantação, um V aparente, utilizada então como representativa dos vários processos que atuam na dinâmica interativa do poluente contido na água com os sedimentos no lago, tá? Também descrito por Chapra em 1997. Ou seja, a decantação, ó, a quantidade que se decanta do seu poluente vai ser igual então a uma certa velocidade. Eu vou até colocar aqui as unidades para ver se a gente entende melhor as unidades. Ó, uma certa velocidade, que vai ser metros por segundo, vezes a área, metro ao quadrado, vezes uma concentração, que vai ser então quilogramas por metro cúbico, tá? Mais ou menos isso aqui. Você sabe que você pode eliminar daqui o metro quadrado, metro e metro cúbico, e aí eu tenho então uma quantidade de massa no tempo que está então sendo decantada, ok? Então, escrito então na forma de concentração, né, de uma constante denominada taxa de decantação de primeira ordem K, que vai ser representativa, então vai ser a razão entre velocidade e uma certa altura, né, do lago, né, profundidade do lago, e assim é dado então, assim, né, como no caso da taxa de reação por unidade de tempo a -1, tá bom? Então, eu tenho aqui essa correlação na decantação. Finalmente, o balanço final do lago bem misturado, então vai ser o quê? Eu substituo cada um dos termos que eu fiz a dedução aqui, fiz o entendimento, aqui, ó, nesta equação aqui. Não se esqueça que essa equação aqui é oriunda do balanço de massa, que diz o quê? Que o que acumula, ó, acúmulo, vai ser igual à entrada menos saída, mais ou menos o que reagiu, tá? Não se esqueça que os dois orifícios ou duas maneiras de saída do poluente, né? Então, eu tô fazendo tudo isso aqui para o poluente, tá? Tô fazendo balanço de massa para o poluente. Duas maneiras de sair, quais são? Decantação ou reação ou efluência, tá? Essa é a única diferença, tá? E, na verdade, o termo reage é negativo, né? Então, é por isso que sai aqui. Mas o outro termo de saída é decantação e efluência, tá? A entrada é o termo do poluente, o acúmulo é o acúmulo dentro do lago, né? Ou dentro do meu sistema, né? Que eu estou fazendo a consideração. Substituindo tudo isso, né? O balanço de massa, vou pegar aqui uma outra cor. O balanço de massa final em um lago bem misturado, então vai ser o quê? Velocidade não, volume, deixa eu dar mais um aqui, volume diferencial da concentração no tempo vai ser igual, então, a massa do poluente em função do tempo, lembra que isso aqui vai ser uma função, primeiro, segundo, terceiro grau, não sei, menos essa quantidade do que? Essa quantidade que está entrando, né, o que é a vazão de entrada, vezes uma certa concentração, tá? Menos, tudo isso aqui se refere, deixa eu só pegar aqui, tudo isso aqui se refere, então, à efluência, tá? Então, lembra a consideração que a gente faz, que a concentração do poluente dentro do lago vai ser igual a que tá, a da efluência vai ser igual ao que está dentro do lago, por isso a gente coloca aqui um C normal, tá? E aqui eu tenho então os termos que se referem então à reação, tá? A reação,
que é uma cinética de reação de primeira ordem, tá? Aqui uma cinética de reação de primeira ordem. Então, eu tenho aqui a constante cinética, volume, concentração. Aqui eu tenho o quê? Vazão volumétrica vezes concentração. E menos qual termo aqui? Esse termo aqui se refere ao quê? Aos processos decantativos, um outro processo de saída. Velocidade vezes área de seção transversal desse rio vezes a concentração, que também vai estar igual, ok? A mesma concentração em todos os termos, ok? Organizando, então, dividindo todos os termos por V, para deixar aqui a diferencial mais organizadinha possível, a gente pode reescrever toda essa equação, né, como sendo o quê? O diferencial de concentração no tempo vai ser a carga do poluente em função do tempo dividido por volume total, menos a carga a vazão de entrada, dividido por volume, vezes a concentração desse poluente dentro do lago, menos a constante cinética de primeira ordem, vezes a concentração, menos velocidade pela o que? Altura, né? A velocidade de decantação pela altura, vezes a certa concentração do poluente dentro do lago. Reescrevendo um pouco mais e aí tomando aqui como referência esse termo de lambda aqui, ó, tá? Um termo de lambda. Eu posso, então, se isolar a lambda, eu posso, então, reescrever como sendo dCdt mais lambda C, carga do poluente em função do tempo dividido por volume. Tudo isso aqui, então, são parâmetros referenciais, então, a tudo o que acontece, né? Cinética, velocidade, né? De reação. Aqui eu tenho o termo que se refere, então, à decantação, e aqui eu tenho o termo que se refere à entrada de efluente no lago, tá? Em uma situação particular, quando o sistema é submetido, então, a uma carga de poluente constante, tá? W, transcorrido um tempo suficiente, o sistema atinge um equilíbrio, chamado estado estacionário, em que a concentração do poluente ela não varia com o tempo, tá? Então, a concentração do poluente não vai variar com o tempo. E aí, o que acontece? O que acontece? Acontece que essa diferencial aqui vai ficar igual a zero, ok? Fazendo essa diferencial igual a zero, a gente pode reescrever muito melhor essa equação. Então, repara que aqui eu tenho a equação diferencial e agora eu vou para a primeira parte do problema, como eu tinha falado, em que eu organizo todo esse raciocínio para um processo do tipo estacionário, tá? Estacionário, ou seja, eu derramei poluente no lago, tá? Não estou derramando mais, a concentração de poluente ao longo do tempo, ela não vai mudar. Então, eu quero entender como é que isso vai acontecer, quais são os efeitos dentro desse lago, né? Então, se a gente definir A como sendo a vazão de entrada, essa constante cinética de reação vezes volume, a velocidade de decantação vezes a área transversal desse lago, como um fator que a gente vai chamar de fator de assimilação, tá? Que tem unidade de vazão, ou seja, ele representa todas as características físicas, químicas e biológicas das águas receptoras da carga de poluente. Então, a gente pode escrever esse C, tá? Aqui, ó, o C da concentração, como sendo, então, o W dividido por A, ok? O W dividido, então, aqui, ó, fator de assimilação. Ok? Fator de assimilação. Podem, então, ser empregados vários cálculos das concentrações resultantes para um lago interligado por pequenos trechos de rio, com reversão ou sem reversão de águas de reservatório.
localizada jusante para o outro posicionado no rio acima. Considerem-se inicialmente dois lagos com boas condições de misturas, interligados, de forma a haver um fluxo do primeiro para o segundo e vice-versa, conforme então ilustrado na figura 14, aqui abaixo a gente já vai mostrar. Onde igualmente são indicados os índices das variáveis, os quais representam a origem e destino do fluxo de massa. Quanto ao balanço de massa total do sistema, composto por dois lagos. Então, agora, o que a gente vai entender? Então, se eu tiver dois lagos, como é que fica esse modelo, tá? Então, essa é a proposta, a gente ir um pouquinho além, como é que fica? Então, dois lagos em série, né, em que a gente apresenta, então, a seta pontilhada apresenta uma possível reversão da água, tá? Note, então, que a equação 38, aqui, o acréscimo de massa, né, Q21 vezes C2, devido à transferência de massa do reservatório 2 para o 1, com o fluxo de Q1 vezes 2, tá? Então, eu tenho aqui os fluxos de transferência reversa, tá? Então, aqui eu tenho todos os termos referentes, então, ao balanço de massa do tanque 1 e depois do tanque 2. Tudo que acontece no tanque 1, tudo que acontece no tanque 2. Eu tô falando de tanques, mas imaginem lagos, né? Mas para mim, que sou engenheira química, é muito mais fácil eu imaginar tanques, né? Talvez você também, né? De alguma forma, também imagine tanques, enfim. Mas a ideia é de que você imagine os lagos como sendo tanques de mistura perfeita, tá? Porque tanques de mistura perfeita, isso quer dizer que a concentração que está aqui dentro do teu lago é essa concentração que está saindo aqui, tá? Da mesma forma, então, vai acontecer com o lago 2. Então, para manter a coerência do balanço, a esse acréscimo devido ao fluxo reverso, se torna então um fluxo reverso. Então, para que a gente mantenha a consistência mássica, né, a reversibilidade, ela é considerada como um decréscimo aqui no balanço de massa, que vai estar localizada aqui, ó, nesse termo aqui, tá? É isso que esse trecho quer dizer. Para o estado estacionário, então, Agnes, se eu então não estivesse falando de estado estacionário, estou na transiência, esse conjunto de equações diferenciais é que eu tenho que tomar como verdade para resolver um problema como esse, tá? Se eu estou falando no estado estacionário, tá? Se eu estou falando do estado estacionário, o que vai acontecer? Diferencial de concentração no tempo vai ser igual a zero, tá? Então, aqui, ó, estado estacionário, a taxa da variação da concentração em relação ao tempo é zero, colocando, então, concentrações em evidência, como é que a gente vai ficar? Então, o que eu faço? Elimina esse termo. Vou isolar esse, como é que fica, tá? Vou ficar com esse conjunto de equações. Ao se atribuir carga ao primeiro reservatório e a carga que adentra o sistema, né, com a vazão, então, 0,1, com isso a gente tem, então, duas equações, duas incógnitas. Repara que aqui eu já isolei aqui os meus terminhos de A, que é o quê? Fator de assimilação, tá? Então, o que eu fiz? Fiz cada um dos lagos, né? Fiz as simplificações aqui necessárias, atribuí, então, carga ao primeiro reservatório que adentra o sistema, né? E eu consigo fazer, então, as simplificações todas necessárias aqui para chegar, então, à minha equação final, tá? Então, eu tenho aqui, em que a gente considera, então, A1, né, como sendo esse fator aqui, A2 esse outro fator e A1, esse fator, A12 esse outro fator e A21 esse outro fator, ok? Isolei tudo para achar o que? Os meus termos, os meus termos de A, ok?
ok? Os meus termos de A. Por analogia, em se tratando, então, aqui, você já reparou que eu cheguei, então, no sistema linear, tá? Como é que você resolve isso aqui? Gente, põe no Excel, você põe no Scilab, você vai correr atrás do seu, resolver esse sistema linear que a gente já ensinou como fazer. Por analogia, em se tratando de 3 reservatórios operando em série, com reversão de águas no primeiro do terceiro para o primeiro, conforme ilustra então essa figura 15, as equações de estado estacionário, como é que ficariam, tá? Então aqui eu tenho um fator diferente, aqui eu tenho a ideia é de que eu tenha 3 tanques em série e só o terceiro reverte para o primeiro, tá? Então são 3 lagos interconectados por trechos de rio com reversão de água do terceiro para o primeiro. E aqui eu tenho um conjunto de equações que podem me dar, então, subsídios para resolver, tá? Então, de forma bem condensada, eu tenho, então, que esse A vai ser igual vezes a concentração vai ser igual ao W, que é a carga de poluente. A carga de poluente em cada reservatório é diferente, ó, W1, W2, W3, tá? Então, cuja solução a gente pode resolver através do mecanismo, né, de matrizes inversas, ok? Então, essa matriz aqui e essa aqui já são super conhecidas de vocês, tá? Chapra, em 97, ele propõe aqui um exemplo para resolver esse último exemplo aqui dos 3 lagos, tá? Então, ele te dá aqui um fator alfa. Eu acho que eu nem comentei aqui, mas é importante a gente comentar. Esse fator alfa é como se fosse assim, esse início, e eu tenho aqui um acréscimo, o qual estou dando para cada um dos lagos, que será igual. Essa parte aqui é muito importante você entender bem, porque é muito importante você fazer essa consideração, porque se isso aqui for diferente desse daqui, já dá bastante coisa diferente, tá? E esse Q aqui é igual a esse Q daqui, tá bom? Então, essa vazão vai ser igual a essa vazão é igual a essa vazão. Isso dá bastante diferença na hora de você fazer uma boa resolução para tanques em série, tá? Então, ao contrário daquele tanque em série ali, você tem, então, quantidades diferentes. Aqui eu tenho quantidades diferentes, enquanto aqui eu tenho quantidades iguais, ok? Resolver um sistema desse para quantidades diferentes, aí vai ser mais complexo, tá? Você não consegue fazer tantas simplificações quanto nós fizemos aqui, ok? Então, ele fala aqui que eu tenho uma vazão de entrada, né, de 10 a sexta metro cúbico ano. Ele fala desse alfa, ele fala que a taxa de decantação do poluente é 10 metros por ano, a velocidade, né? E aí ele te fala aqui, ó, reservatório 1, reservatório 2, reservatório 3, ele te dá os dados, né, profundidade, tudo. E aí você pode fazer, então, através da ideia de sistemas lineares, resolver este problema, né? E aí encontrar, então, as concentrações de poluente em cada lago, então é bem interessante, né, fazer essa conta. Ele propõe aqui a resolução nesse software, a gente propõe aqui que você de repente tente fazer no Excel conforme indicado, tá bom? Então vamos à resolução da equação diferencial proposta aqui inicialmente, essa equação diferencial aqui no Scilab e no Excel, ok? Obrigada, até mais.